Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a análise das matérias do concurso para promotor de justiça de São Paulo e vamos falar sobre direito civil. A examinadora escolhida foi a doutora Raquel Elita Alves Preto. Ela foi indicada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Ela é doutora em Direito Tributário pela Faculdade de Direito de São Paulo, a USP, e atua na área de Direito Econômico e Financeiro. É advogada e professora universitária, sócia fundadora da Preto Advogados, e também responsável pelas áreas de Direito Tributário e Direito Administrativo. Possui 25 anos de experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Tributário, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Contencioso Fiscal e Empresarial. É ex-conselheira do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, em Brasília, o atual CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, presidente da Comissão de Tributação e Finanças Públicas do Instituto dos Advogados de São Paulo, o IASP, e foi diretora secretária-geral do IASP, eleita pelo triênio 2013 e 2015. Ela possui doutorado em Direito com o título da Competência à Sujeição Ativa Tributária, obtido em 2008, e também possui especialização em Direito do Setor Energético pela Fundação Getúlio Vargas, com o título Regulação do Setor Energético. Também possui especialização em Direito Constitucional Tributário pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário, com o título Sistema de Bases Correntes do Imposto de Renda. Tem um artigo publicado, Fundamento da Responsabilidade Pública, um estudo de direito comparado, na revista dos Institutos dos Advogados de São Paulo, em 2004. Escreveu um capítulo em um livro publicado, Crimes contra a Ordem Tributária, organizadora Ives Gandra da Silva Martins, e no livro Pesquisa Tributária, Nova Série, São Paulo e Revista dos Tribunais. Alguns textos publicados pela examinadora em jornais e revistas. A Desoneração que Onera, Siderúrgica Brasil, São Paulo, maio de 2013. Especial Tributação, ainda sem reforma no horizonte, revista Exame, São Paulo, em abril de 2013, em coautoria. Também outros artigos, textos em coautoria. Ela escreveu Cadeia de Combustíveis para a Checagem das Notas Fiscais, Brasil Econômico, fevereiro de 2013. A Condição Feminina Brasileira na Atualidade e a Proposta de Reforma Previdenciária, na internet, site Migalhas, em abril de 2003. Obrigação de meio ou de resultado, Jornal Dermatológico, 1º de setembro de 2000, e também em coautoria. Infração ética médica, processo administrativo, disciplinar e aplicação de penalidades, Jornal Dermatológico, 1º de julho de 2000. Algumas participações da doutora Raquel em congressos e eventos jurídicos, curso da FGV com a ASP, Direito Civil, Planejamento Sucessório, Aspectos Tributários da Doação em Vida e da Sucessão, Constituições e Alterações Societárias, 2011, um seminário que ela participou. Curso de Direito Societário, Escola Superior de Advocacia, Sociedades no Novo Código Civil, Quadro Comparativo, Modificações e Manutenções, Dissolução, Liquidação, Exclusão de Sócio e Apuração de Haveres na Sociedade por Cotas, em 2002. Palestra Teoria Geral do Negócio Jurídico no Novo Código Civil, em 2004, também em coautoria. Também outra palestra, A Responsabilidade dos Administradores de Empresa à Luz do Novo Código Civil, em 2004. Palestra Marcas e Patentes, Panorama Real do Regime Jurídico e Novas Tendências, em 2013, em coautoria. E Princípios Gerais Informadores da Teoria dos Contratos no Novo Código Civil e os Institutos da Lesão e do Enriquecimento sem Causa, em 2003, em coautoria. Também a palestra Contornos Atuais das Sociedades por Cotas de Responsabilidade Limitada, em 2001. E todos esses artigos obtivemos na pesquisa da plataforma Leites, NPq. As pesquisas efetuadas pela examinadora dão a sugestão de que a gente pode perceber os seguintes temas que poderiam ser exigidos. Dentro da introdução ao Código Civil, fontes, interpretação da lei, direito civil à luz da Constituição, sobre negócio jurídico, defeitos do negócio jurídico, lesão, prescrição, causas impeditivas, suspensivas e interruptivas, obrigações, pagamento, novação, compensação, enriquecimento sem causa, contratos, princípios gerais, doação, responsabilidade civil do Estado, também responsabilidade civil do médico, dos administradores de empresa, obrigação de meio e de resultado, a mulher no Código Civil, casamento, alimentos gravídicos e direito das sucessões, sucessão testamentária. Bom, essa banca as bancas dos concursos foram compostas por membros da própria instituição e a gente analisou as últimas 4 provas objetivas realizadas em 2011, concurso 88, 2002, concurso 89, 2013, concurso 90 e 2015, concurso 91. Os temas exigidos nessas provas foram os seguintes. Na lei de introdução ao Código Civil, ao ordenamento jurídico, a LINDIP, uma questão apenas,
tratando sobre vigência da lei, artigo 1º. Lei do país de domicílio da pessoa, regras sobre os direitos da personalidade, artigo 7º. Competência nas ações relativas a imóveis no Brasil, artigo 12º. Leis e outros atos que não têm eficácia no Brasil, artigo 17º. Parte geral, apenas 11 questões, falando sobre capacidade, aliás, 11 questões foi um dos temas que mais foram exigidas questões, foi da parte geral, 11 questões. Estamos falando sobre capacidade, absolutamente incapaz, artigo 3º. Direitos da personalidade, cessação de ameaça à lesão, direito da personalidade, legitimação para requerer a medida, artigo 12, disposição do próprio corpo, artigos 13 a 15. Pessoas jurídicas, fundações e associações, defeitos do negócio jurídico, erro de cálculo, artigo 143, dolo, artigo 149, fraude contra os credores, artigo 159. Também atos que não constituem atos ilícitos, artigo 188, prescrição, interrupção da prescrição, artigos 203 a 204, causas impeditivas e sua relação com o uso capião, artigos 197, 199 e 1244. Causas impeditivas é um assunto que caiu mais de uma vez nas provas. Prazos prescricionais, artigo 2028, pretensão de cobrança de aluguéis, 206, parágrafo 3º, inciso 1, e pretensão de cobrança de honorários de árbitro, artigo 206, parágrafo 1º, inciso 3º. Depois, o próximo ponto, obrigações, apenas 2 questões, obrigação de dar coisa incerta, caso fortuito e força maior, artigo 246, obrigações solidárias, solidariedade passiva, hipótese de solidariedade passiva, responsabilidade solidária do cedente cessionário, artigo 1003, e responsabilidade solidária dos administradores, artigo 1016. Depois, inadimplemento das obrigações, caso fortuito e força maior, artigo 393, e da mora, responsabilidade do devedor em mora no caso fortuito e força maior, artigo 399. Contratos. Secundariamente, um dos pontos que também teve bastante questões, 7 questões, compra e venda. Tradição, caso fortuito e força maior, caso fortuito no caso de contar, marcar, assinalar coisas, artigo 492, e compra e venda anulável, artigo 496. Doação, disposições gerais sobre doação, artigo 598, revogação de doação, artigos 557 a 560 e 564, mútuo, artigo 589, e prestação de serviço, prazo de conclusão, artigo 598, mandato, disposições gerais, subestabelecimento, artigo 655, obrigações do mandatário e responsabilidade no caso fortuito e força maior, artigo 667. Responsabilidade civil, apenas uma questão foi exigida, dentro dela, responsabilidade por ato de terceiro, artigo 932, responsabilidade do dono, detentor do animal, artigo 936, e súmula 492 do STF, que diz que a empresa locadora de veículos responde civil solidariamente com o locatário, pelos danos causados por este a terceiro, no uso do carro locado. Direitos reais, apenas 4 questões, uso capião de imóvel urbano caiu mais de uma vez, artigo 1268 do Código, ocupação, artigo 1263, condomínio edilício, artigo 1337, superfície, pode ser feita por prazo determinado, artigo 1369, e usufruto, artigo 1393. Penhor de veículo, prazo máximo, artigo 1466, e hipoteca, artigo 1479. Depois, direito de família, 11 questões, foi o mais exigido nas provas do MP, 11 questões, falando sobre casamento, bastante questões sobre casamento, capacidade para o casamento, idade núbil, 16 anos, artigo 1517, invalidade do casamento, as hipóteses de casamento anulável, artigo 1550, gravidez, artigo 1551, eficácia do casamento, acréscimo de sobrenome, artigo 1565, deveres conjugais, artigo 1566, direção da sociedade conjugal, 1567, casos de exercício exclusivo da direção familiar por um dos cônjuges, artigo 1570, divórcio consensual, artigo 226, parágrafo 6º da Constituição, e divórcio extrajudicial, artigo 733 do CPC. Proteção da pessoa dos filhos, guarda compartilhada, artigo 1583. Novas núpcias não retira a guarda, artigo 1588. Regime de bens, outro tema também bastante exigido, alteração do regime, possibilidade na união estável, na separação obrigatória, cessação da causa suspensiva. Legitimidade do cônjuge para pleitear anulação de ato praticado sem sua autorização, artigos 1647 a 1650, também mais de uma vez foi exigida esses artigos. Poder familiar, as hipóteses de extinção do poder familiar, artigo 1635, e alimentos, pessoas obrigadas a prestar alimentos, artigos 1696 e 1697,
e também a questão de ser insuscetível de compensação, artigo 1707. Tutela, incumbências do tutor, artigo 1747, autorização judicial, artigo 1748. Direito das sucessões, 6 questões. Sucessão legítima, também bastante exigido, ordem de vocação hereditária, direito real de habitação, artigo 1831, os descendentes mais próximos excluem os mais remotos, artigo 1833, sucessão na falta de ascendentes, artigo 1836, herdeiros necessários, 1845, legítima, 1846, e não perde o direito à legítima, artigo 1849. Depois, sucessão testamentária, falando sobre testamento cerrado, quem pode testar, artigo 1867, 1872 e 1873, as formalidades, artigo 1868, língua nacional ou estrangeira, 1871, e responsabilidade solidária dos testamenteiros simultâneos, artigos 19 e 86. Por fim, da colação, conferência do valor das doações, artigo 2002, dispensa da colação, artigos 2005 e 2006, direito de representação e obrigação de trazer a colação, artigo 2009, e legitimidade dos herdeiros para exigir a colação, jurisprudência do STJ. A legislação civil especial, apenas 2 questões, falando sobre alimentos gravídicos, a Lei 11.804 de 2008, despesas abrangidas, artigo 2º, indícios de paternidade, artigo 6º, e conversão em pensão alimentícia, parágrafo único do artigo 6º, resposta do réu em 5 dias, artigo 7º, e ação de alimentos da Lei 5.478 de 68, alimentos provisórios, artigo 4º. Artigo 4º. Nessas 4 avaliações, a lei seca foi exigida em 100% das questões, a doutrina foi exigida em apenas uma questão e a jurisprudência em cerca de 13%. Por final, eu chamo a atenção de vocês para 4 novidades legislativas e 3 súmulas editadas em 2016 e 2017 que podem ser objeto de questionamento futuro. Por exemplo, o Decreto 8.727 de 2016, que dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal. A Lei 13.286 de 2016, que alterou a redação do artigo 22 da Lei 8.935 de 94, que é a Lei dos Cartórios, prevendo que a responsabilidade civil dos notários e registradores passa a ser subjetiva e que o prazo prescricional fica reduzido para 3 anos. E a medida provisória 759 de 2016, que foi convertida na Lei 13.465 de 2017, que trata de diversos assuntos, dentre eles em novo rol dos direitos reais, trazendo o direito real de laje. Por fim, a medida provisória 776 de 2017 permite que a criança seja registrada como sendo natural do município onde reside a mãe, mesmo que o nascimento não tenha ocorrido ali. E, finalmente, as 3 súmulas do STJ, 573, 580 e 586, editadas em 2016. O teor, comentário dessas súmulas e leis, novidades legislativas do Dizer o Direito ou inteiro teor da norma, você pode depois clicar na postagem do blog e você vai ter acesso a esse conteúdo. A gente finalizou então o direito civil e a próxima pesquisa vai ser sobre direito processual civil. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo de hoje. Um grande abraço a vocês e até mais.